texto da palavra de Deus com vocês, na carta de Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4, a partir do versículo 13, se nos diz a boa palavra de Deus: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude a entendermos a boa palavra dele nesse momento. Amém. Quero te fazer uma pergunta. Quando você precisa fazer planos importantes na vida, por onde é que você começa? Qual é o primeiro item na sua lista quando você precisa fazer planos importantes? Por onde é que você começa? Eu faço essa pergunta porque todos nós sempre teremos um ponto de partida. Nós sempre começamos de um lugar. Nós sempre teremos um ponto de referência, o qual definirá as nossas ações e reações e todo o nosso comportamento durante todo o desenvolvimento desse nosso plano, desse nosso projeto. De onde nós partimos, definirá como será o nosso comportamento em cada estágio da nossa vida. Eu digo isso porque esse ponto de partida, nós precisamos reconhecê-lo, que é uma palavrinha formada por apenas duas letras, e você não tem como fugir dessa realidade. Esse ponto de partida nós chamamos de fé. Esse ponto de partida nós chamamos de fé. Ela faz parte da experiência de todo ser humano. Você precisa de fé desde o momento em que você levanta de manhã até o momento em que você vai dormir. Você precisa de fé para realizar as mínimas atividades no seu dia. Quer um exemplo disso? Você, minha irmã, dona de casa, quando você vai preparar a comida para a sua família, você precisa ter fé que essa comida vai ficar boa, que essa comida vai ficar saborosa, que ela realmente vai suprir e nutrir todos os seus familiares. Se você não acreditar nisso, então o seu trabalho corre o grande risco de não dar certo. Você precisa de fé para isso. Você precisa de fé para levantar-se de manhã, crer que o seu organismo todo vai funcionar, que você vai conseguir se movimentar. Você precisa de fé para ir trabalhar, sabendo que você vai conseguir realizar tudo aquilo que necessita para desempenhar bem a sua atividade. Isso significa que nenhum de nós consegue fugir dessa realidade. Você precisa de fé para realizar as mínimas tarefas no seu dia. Pensando nisso, alguns afirmam que a fé, dentro desse nosso tempo, dessa nossa realidade, nesse período contemporâneo, a fé deve ser um elemento mais fluido, mais líquido, a fim de que ele possa se amoldar diante das suas necessidades, com o propósito apenas de dar a você prazer e satisfação. A fé tem que ser fluida, porque a ideia é que ela possa se amoldar ao teu desejo, à tua vontade, às tuas expectativas. É por isso que uma fé absoluta
uma fé irremovível, uma fé concreta e baseada em apenas um referencial, é algo descartável nesse nosso tempo. É algo que já não chama mais atenção e deve ser rejeitada. Porque hoje a tua fé depende de uma circunstância, amanhã ela pode depender de outra. Então não dá para você mirar em uma referência apenas e dizer que a tua fé só depende desse ponto de partida, sendo que amanhã você pode ter experiências diferentes. Então você vai ter que acreditar em outras coisas, em outras pessoas, e por assim adiante, e assim adiante. Isso significa, irmão e irmã, que a nossa fé afeta diretamente a nossa própria identidade. A fé afeta diretamente a minha e a sua identidade. Ela diz como é que nós nos comportaremos diante de qualquer estágio da nossa vida. Perceba 2 exemplos práticos na vida que vai ilustrar melhor essa ideia de como que a fé realmente afeta diretamente na sua identidade, em quem você é, em quem você está se tornando na vida. Perceba que dentro desse contexto, uma pessoa, por exemplo, que enfrenta problemas de relacionamento, um indivíduo que tem problemas de relacionamento, dentro de uma perspectiva de fé contemporânea, ele vai simplesmente dizer: eu não preciso também de quem me causa desconforto, eu sozinho me basto, eu não preciso de ninguém na minha vida, eu não preciso de ninguém interferindo na maneira como eu sou, eu não preciso de ninguém dizendo como eu devo agir. Então, se esse indivíduo me causa desconforto, eu posso descartá-lo. Eu não preciso ter fé de que eu preciso dele na minha vida, de que ele é útil para mim. Eu não preciso acreditar nisso. Eu sozinho me basto. Alguns se comportam dessa maneira. E principalmente nesse contexto onde nós estamos vivendo, diante da realidade que ninguém quer aceitar, que é a morte, diante da possibilidade de morrer. É uma realidade que ninguém quer aceitar, até porque Deus não nos criou para isso. O problema é que o pecado trouxe essa realidade para a nossa existência e ninguém vai conseguir escapar da morte. Mas ela assusta, ela assombra. E quando ela bate na porta de alguns que têm essa fé contemporânea, fluida, líquida, sem um referencial absoluto, como é que o indivíduo se comporta diante dessa realidade? Ele vai procurar se aproximar diante de quem vai lhe oferecer mais conforto e segurança. Ele vai se aproximar de objetos, de pessoas que lhe dão ou que lhe darão a sensação de paz e segurança. Vai se trancar em casa, vai encher a geladeira de comida, vai fazer um grande estoque de álcool em gel, e por aí vai. Sabe por quê? Porque essa é uma fé que está baseada em coisas, que depende de coisas. Nesse sentido, o indivíduo vai poder pensar: eu posso me livrar da morte, existe essa possibilidade, mas se eu ficar trancado aqui dentro da minha casa, se eu não tiver contato com mais ninguém, esse vírus não vai me afetar e eu não vou morrer. Eu vou estocar a minha casa com comida, porque se faltar nos mercados eu terei aqui e eu não vou morrer de fome. Eu vou estocar muito álcool aqui, porque faltando no mercado eu ainda terei aqui, se preciso for até para me banhar nele. Nós não podemos ser irresponsáveis com relação aos cuidados e à previdência que precisamos ter na vida, a administração da nossa vida. Nós precisamos cuidar disso mesmo. Mas você não pode colocar a sua esperança de fé nessa realidade. Você não pode colocar a sua esperança, depositar nisso todas as suas expectativas.
pensando que você depende disso para viver, ou que se livrará da morte por meio das suas próprias forças, inteligência e por aí vai. O texto que eu li com vocês apresenta uma situação que comprova muito bem essa realidade. Nós encontramos aqui nesse texto alguns exemplos daquilo que eu quero usar para pontuar essa realidade que eu apresentei a vocês. E funciona da seguinte maneira: nós começamos o texto no versículo de número 13, entendendo que existe aqui uma palavra direcionada para quem faz planejamentos na vida. Então isso inclui você, porque certamente em algum estágio da sua vida, você faz ou fará planos. Então o texto nos diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos muitos lucros. O chamado aqui, a atenção aqui é chamada daqueles que fazem planos. Isso inclui toda a humanidade, isso inclui você, porque nós precisamos fazer planos na vida. Mas esse texto também apresenta uma realidade que aproxima-se de você, porque nos diz que nós precisamos considerar a nossa própria limitação. Enquanto fazemos planos na vida, eu preciso considerar a minha própria limitação, qual seja, eu não consigo administrar nenhum segundo sequer que está à minha frente. Eu não consigo ter uma administração absoluta com relação ao meu futuro. Embora eu deva ser previdente e tentar me precaver diante de situações complicadas do meu futuro, eu não posso garantir que a minha previdência conseguirá me sustentar e me ajudar de uma maneira completa, caso a situação venha. Nós não conseguimos administrar isso, embora tenhamos que fazer. Então o texto nos diz o seguinte, verso 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Você não consegue administrar o que está à sua frente, você tem uma limitação. E a nossa vida é muito breve. Nós não conseguimos garantir se estaremos vivos amanhã. É impossível você garantir isso. Impossível. Então, essa consideração é necessária. E há aqui um fechamento, uma questão lógica. Então, se eu chamo a sua atenção, de você que faz planejamentos, e eu preciso que você considere a tua limitação, sabendo que a tua vida é breve, você não consegue garantir o que virá amanhã, qual é a melhor opção para a vida? Submeter cada um dos nossos planos e projetos ao senhorio daquele que consegue controlar não apenas o nosso presente, mas o nosso futuro de uma maneira absoluta, aquele que é eterno. Nós precisamos submeter a nossa vida ao senhorio absoluto do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Ele sim consegue garantir o que está à nossa frente. Ele sim consegue dizer se nós viveremos ou não. Ele sim consegue determinar como viveremos em cada situação que se apresenta na nossa vida. Portanto, o conselho que nós temos aqui é que nós devemos fazer planos, mas considerando a nossa limitação, precisamos submeter os nossos planos, o nosso planejamento, todo o projeto de vida que temos, ao senhorio daquele que tem absoluto controle sobre a história. É assim que nos diz o verso 15, em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É dessa maneira que nós precisamos
viver nesse mundo. É dessa maneira que nós precisamos nos comportar, reconhecendo a nossa limitação e, ao mesmo tempo, a eternidade e poder absoluto que o nosso Deus tem. Vejam que o versículo 16 desse nosso texto esclarece o ponto de partida que esse grupo a quem Tiago está se dirigindo era. Que tipo de grupo era esse? O que estava acontecendo com essas pessoas? Por que ele chama a atenção dessas pessoas? Qual a motivação dele para dirigir-se a essas pessoas? Porque no meio deles tinham pessoas que se comportavam com arrogância. O versículo 16 diz assim: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Pessoas que tinham arrogantes pretensões. Isso significa confiar em si mesmo. É alguém que pensa que se basta, é alguém que pensa que é forte o bastante para encarar toda e qualquer situação na vida. Lembre-se que foi nesse mesmo pecado que os nossos primeiros pais caíram. Adão e Eva caíram, eles caíram justamente nesse pecado, esse desejo pela autonomia, por viverem sozinhos, por acreditarem que eram fortes o bastante. E isso foi quem os motivou a querer emancipar-se de Deus, se libertarem do domínio de Deus, se libertarem do conselho do Senhor. Foi por causa disso que eles se afastaram de Deus, deixando de acreditar que a palavra de Deus era suficiente para a vida deles, e começaram a acreditar em si mesmos. Isso é ser alguém arrogante. Isso é ser alguém soberbo, é não reconhecer quem é, não reconhecer as próprias limitações, e sobretudo não reconhecer a soberania e a autoridade de Deus, o nosso Criador. Percebam que o Tiago está declarando que existiam pessoas com esse comportamento lá, e é por isso que ele está chamando a atenção desse grupo, a fim de que eles possam entender como é que a vida funciona nesse mundo de Deus. E no verso 17 nós temos uma conclusão muito séria sobre isso. É a denúncia de que esse comportamento é pecaminoso, é abominável diante de Deus, é reprovável diante do Senhor. A arrogância nos leva para longe de Deus, a arrogância nos leva para longe do conselho de Deus, nos aproxima do nosso próprio conselho, da nossa própria vontade. Pretensões falíveis, isso nos afasta do Criador. É por isso que a denúncia aqui é a seguinte, versículo 17: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, e não o faz, nisso está pecando. Fazer o bem, aqui, significa fazer a coisa certa. E o que é o certo que Tiago está apontando aqui? Você pode fazer planejamentos na vida. O que você não pode é confiar em si mesmo. Você tem que confiar no Senhor, no Criador. Se livre dessa pretensão de pensar e de acreditar que você se basta, que você sempre sabe mais do que todo mundo, que a sua opinião sempre é a melhor, porque isso não te aproxima do Senhor. Eu quero então trazer duas aplicações aqui. Uma para você que me ouve nesse momento e é um cristão. Você que é um cristão, você precisa saber que você tem um ponto de partida na vida sempre. Tem um referencial absoluto,
que é o nosso Criador. Nós partimos dele, nós viemos dele. Ele é o nosso Criador e a nossa vida funciona em referência a ele. Então todo o nosso comportamento nesse mundo tem que partir do entendimento que nós estamos vivendo diante do Deus Criador de todas as coisas, é a Ele que nós servimos, é dele que nós dependemos, e não temos como nos afastar desta realidade. Você que é cristão precisa saber disso o tempo todo, e precisa crer, acima de tudo, que a tua referência para esse mundo, ela que está no Criador, que está no Senhor, e é a palavra dele que tem que funcionar como regra de fé e de prática para a sua vida. O que funciona como regra para você viver é a palavra de Deus.